Quais são as indicações de uma cesariana? Existe a cesárea eletiva, ou seja, que é realizada por escolha da paciente, que normalmente é agendada, e existem as reais indicações de cesárea. Quais são as indicações absolutas de cesariana? A primeira e a mais importante delas é o sofrimento fetal agudo, que seria uma situação emergencial onde há uma queda dos batimentos do bebê em que não há possibilidade de se prosseguir ou esperar um trabalho de parto ou um parto via vaginal. Essa situação drástica normalmente acontece durante o trabalho de parto, mais comumente no final dele, ou seja, no período expulsivo, em que já há uma dilatação avançada e há a força para a expulsão do bebê, e nesses casos, muitas vezes, principalmente em trabalhos de parto mais prolongados, há uma queda desses batimentos. Quando é identificada essa situação, se analisa qual que é a via mais rápida de nascimento. Se a via mais rápida de nascimento do bebê é a via vaginal, normalmente se usa o auxílio de alguns instrumentos, tanto fórceps quanto vácuo extrator, para abreviar a saída do bebê e, com isso, reduzir a chance de um sofrimento fetal maior. Quando o bebê está mais alto no canal pélvico ou a dilatação ainda não está completa, se indica a cesárea de emergência, que é uma cesárea intraparto realizada da forma mais rápida possível para a retirada mais rápida do nascimento do bebê. A próxima indicação de cesárea seria o descolamento prematuro de placenta, que é quando há um descolamento da placenta e, com isso, há um corte abrupto dos nutrientes e oxigenação do feto. Essa é considerada uma emergência de cesárea porque há um risco de vida tanto materno pela hemorragia, tanto do bebê pela falta de oxigenação dele. Próxima indicação: cesariana prévia. É consenso mundial de literatura que o parto normal é contraindicado a partir da terceira cesárea anterior. Ou seja, se você já teve 3 cesáreas, você não pode optar por um parto normal. Então, mesmo que você tenha uma cesárea ou 2 cesáreas anteriores, você pode sim tentar ter um parto normal ou vaginal, com algumas ressalvas que vão ser discutidas em um vídeo próximo. Para as pacientes que têm uma cesárea anterior, existe o cuidado entre o tempo de intervalo do nascimento do primeiro bebê e o segundo. O ideal para uma paciente que foi submetida a uma cesárea e que gostaria de passar por um parto normal numa próxima gestação, o ideal seria que o intervalo entre o nascimento de um dos bebês e o segundo fosse superior a 2 anos. Pelos dados de literatura, quando o intervalo entre uma cesárea anterior e o próximo nascimento é inferior a 1 ano e 4 meses ou 1 ano e meio, dependendo da literatura, a via de parto cesárea seria a via mais segura. Iminência de ruptura uterina. O que seria iminência de ruptura uterina? Quando uma paciente é submetida a alguma cirurgia uterina, que pode ser tanto uma cesariana quanto uma cirurgia de miomectomia, existe uma cicatriz no útero. E por conta disso, durante o trabalho de parto, à medida que as fibras vão sendo estimuladas pela ocitocina, essas fibras vão se tornando mais finas e elas vão sendo esticadas. Quando há uma cicatriz no útero, pode acontecer dessa cicatriz onde há uma fibrose, ou seja, uma falha de continuidade dessas fibras, se romper. Existem alguns sinais observados pelos obstetras que indicam que há uma iminência de ruptura uterina durante um trabalho de parto. E quando esses sinais são identificados, é indicada uma cesárea de emergência, no sentido de evitar que uma ruptura uterina ocorra. O que seria uma ruptura uterina? Ruptura uterina é uma emergência obstétrica em que há uma abertura de uma cicatriz uterina prévia e nessa situação há uma hemorragia, levando a um risco de vida materno muito grande e também a um risco fetal, porque não existe mais uma proteção dentro do útero do bebê, sendo que o bebê pode até sair da cavidade uterina, entrar dentro da cavidade abdominal e, por consequência, também uma falta de oxigenação desse bebê. Próxima indicação de cesárea: placenta prévia. Placenta prévia é quando a placenta se encontra em cima do colo uterino, ou seja, ao colo uterino, a placenta está logo acima do colo e em cima dela está o bebê. Qual que seria o risco de parto numa placenta prévia? Quando acontece o processo do trabalho de parto e a consequente dilatação, à medida que o colo vai abrindo, se a placenta está nessa posição, há uma chance grande de um descolamento de placenta, ou seja, ao invés de acontecer a descida da cabecinha do bebê durante o trabalho de parto, há uma descida da placenta pelo canal vaginal e com consequente descolamento da mesma, levando a uma necessidade de cesariana de emergência.
Uma outra indicação de cesariana são algumas malformações fetais, principalmente aquelas em que há um aumento, por exemplo, um crescimento exagerado da cabeça do bebê, em que por um aumento exacerbado desse diâmetro não haveria passagem dessa cabecinha pelo canal de parto. Outra situação em que é feita uma cesariana é em casos de gêmeos chipófagos, que são gêmeos que são unidos por alguma parte do corpo. Nessas situações, a via de parto vaginal não é possível e é necessário a realização de uma cesariana. A última indicação absoluta de cesariana se chama desproporção cefalopélvica. O que seria isso? A desproporção cefalopélvica é quando a cabeça do bebê é maior do que a bacia da mãe. Esse diagnóstico só é realizado durante um trabalho de parto avançado, em que, através de alguns dados, se identifica uma falta de progressão da dilatação ou uma falta de descida da cabeça pelo estreito da mãe. E nessas situações, geralmente em bebês muito grandes ou mães de estatura menor, que se faz esse diagnóstico e aí, por consequência, a indicação de uma cesariana.